E aí, Fiel, tudo bem com vocês? Vamos começar agora, né, as nossas previsões para essa temporada 2021, que já começa no domingo, com o Corinthians enfrentando o Bragantino pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Primeiro a gente vai falar nesse vídeo dos jogadores que estão chegando, né, Léo? E a base pretende ser bastante utilizada nesse ano, até pelo exemplo que outros times tiveram de sucesso com esses jogadores da base. Eu quero saber aí se esse ano a base vem forte, finalmente, no time, no elenco do Coringão. Esse ano o presidente, o próprio Wagner Mancini já deixou bem claro que as portas estão escancaradas para a base, né? Corinthians que tem um histórico aí de aproveitar pouco a base, né? De revelar poucos jogadores nesses últimos anos. Então, com a exceção do Pedrinho, do William, muito lá no passado, né? O Corinthians realmente tem revelado poucos jogadores, né? Marquinhos, que pouco jogou no Corinthians, que hoje é zagueiro do PSG, né? Mas o Wagner Mancini e a própria diretoria já deixou que esse ano provavelmente vai ser a solução, porque tem problemas financeiros, né? Talvez não consiga fazer grandes contratações e precisa de soluções rápidas para o elenco, né? Então a base é uma solução rápida, o Corinthians vem trazendo, e eu falo que a base vem forte. Então, vamos pegar exemplo aí do Mandaca, do Matheus Araújo, do próprio Anthony, e principalmente do Cauê. Cauê, que é a principal esperança de ataque do Corinthians. Corinthians que vem sofrendo bastante, teve várias alternâncias no ataque durante a última temporada, né? Todos esses quatro jogadores que vieram no Sub-20 são jogadores que já passaram por seleção de base e que são grandes esperanças de serem boas revelações do Corinthians, né? E do Sub-23, que geralmente são jogadores que estavam encostados em algum time, ou que estouraram a idade, né? Que não podiam mais jogar no Sub-20, nas categorias de base, e o Corinthians, por ter feito um contrato mais longo, mantém no Sub-23. A gente tem aí o Igor Moraes, o John, o Igor Formiga, que deve ser o substituto do Michel Macedo, lateral direita, que é muito elogiado por ter feito uma boa temporada passada, né? Nos campeonatos de aspirantes. E o Vitinho, que é o meia, que era um dos capitões desse time sub-23, né? Então acho que a base vem forte e vamos ver, né? Se realmente vão dar oportunidade para esses jogadores, se eles vão ter chances na equipe principal ou se só vão ficar treinando junto e ser a lista B no Paulista, né? Eu tô rindo aqui porque eu já tô imaginando ali o lado direito com formiga e um mosquito, vendo Né? quem que vai tá foda. É interessante falar Fundos de também, inseto, né? é, vida de inseto tá virando o Vida de Coringão. insetos, isso. E é importante falar que o Mantuan também, né, um jogador dessa mesma faixa de idade, do Sub-20, que já foi incorporado ao time principal, e espera-se que esse ano ele tenha mais chances. A gente tem que lembrar que o grande torneio de base é a Copa São Paulo, de futebol júnior, que não será realizada nesse ano, né? Então, Sim, isso reforça ainda mais, ao meu ver, acho que o Léo também concorda comigo, a necessidade desses jogadores serem testados e utilizados no Campeonato Paulista, sim. né, mano? E Não, eu acho que assim, igual a gente comentou no vídeo passado, né? O Corinthians não vai ter pré-temporada. Então, acho que é a chance de você usar o Campeonato Paulista para você promover esses jogadores da base e você dar um pouco de descanso para os jogadores principais, né? E aos poucos ir mesclando esses jogadores da base junto com o time principal, né? O Corinthians vai entrar na primeira fase da Copa do Brasil, já começa em março ali, e vai ter um jogo seguido do outro. E ali já em abril já começa a Sul-Americana, em maio já começa o Campeonato Brasileiro, então esse ano vai ser bem apertado. bem mais complicado que o ano anterior. E além desses jogadores da base, alguns jogadores estão voltando de empréstimo, né? Os principais deles são o Matheus Jesus, que chegou aí a ter dois, três jogos no time desde no ano em que ele foi contratado. Fez boas partidas, mas pelo jeito não deixou muita saudade na comissão técnica e também nem foi muito aproveitado no Bragantino, né?
onde ele está agora. Desses jogadores, eu acho que quem mais se destacou, né, foi o Janderson no Atlético Goianiense, tanto que ele foi colocado em destaque ali. Um jogador que era extremamente criticado e que na mão do Mancini conseguiu, sei lá, não cair mais com a bola, não se enrolar mais com a bola. Mas o Janderson é um que não volta, né, Léo? O Janderson hoje teve a confirmação de que foi renovado por mais um ano o empréstimo dele. Então ele voltaria de empréstimo para o Corinthians, mas aí acabou acertando a renovação de empréstimo dele com o Atlético Goianiense. Um erro, né? Na minha visão, pelo menos, o Corinthians carece de jogadores de velocidade, tanto que o único jogador de velocidade mesmo hoje é o Mosquito, né? E não vejo por que não utilizar o Janderson, né? Não sei a sua opinião aí, Léo, sobre mais algum desses jogadores emprestados que vão voltar aí. Você acha que algum deles poderia compor o elenco? O Matheus Jesus, ele tem um grande problema extra-campo, né? Diz que é um cara que tem um temperamento muito difícil ali e que até o Red Bull Bragantino liberou ele antes do fim do seu contrato, né? Então ele já está no Corinthians acho que desde dezembro. Ele tava treinando separado. O Roberto Andrade até deu uma entrevista essa semana falando por que ele não foi reintegrado ao elenco ainda. E a gente não sabe nem se ele vai ser aproveitado ou se ele vai ser novamente emprestado, né? Mas o destaque é isso daí. Ele tem um grande problema extra-campo, um temperamento bem difícil de se lidar, o Matheus Jesus, né? E tem o André Luiz aí, que na verdade não tá voltando de empréstimo, né? Ele tá voltando de um calote que o Corinthians levou, né? Do time da Coreia do Sul. E o time da Coreia do Sul preferiu devolver do que arcar com a dívida que tinha, né? A Então situação tá. é um cara que joga na mesma posição do Janderson, na mesma posição do Mosquito, né? Vamos ver se ele vai ser aproveitado ou se vai ser emprestado de novo, né? Esperamos que não. Esperamos que ele não seja aproveitado. Porque se o time da Coreia não se dispôs a pagar ele, então não vai ser aqui que ele vai jogar, cara. Sim, Realmente o André Luiz não dá, né, mano? já tinha sido comemorado, né, a saída dele, que tinha pedido por um bom preço, e aí ele volta porque o time deu calote. É brincadeira, né? Mas quem sabe, né? Quem Capaz, sabe? eu não duvido ainda que o Andrés pagou as passagens ainda, tanto para ele ir quanto para ele voltar agora. Não, Eu não tenho dúvida disso. E por fim, né, existem algumas especulações. A gente sabe que esse ano o Corinthians está com caixa baixo e as especulações de contratações são bem modestas, para falar a verdade. Dessas contratações, dessa lista que a gente tem aí, com o Gilberto vindo do Bahia, o Dentinho como jogador livre, Pedro Rocha foi colocado como especulação, Lucas Mugni e Vitor Sá. Você acha que algum deles tem possibilidade de vir? E qual você acha que ia dar certo aí, Léo? o Roberto de Andrade comentou na entrevista também que o Corinthians provavelmente vai tentar fazer uma contratação para essa temporada e que ele vai priorizar a parte do ataque que ele acha que é o que tem mais carência. E aí até foi perguntado sobre o Gilberto, que é um atacante já veterano, que já foi várias vezes especulado no Corinthians, até que ele decidiu ir para o São Paulo, né? Jogou no São Paulo. E foi perguntado do Gilberto para ele e ele não disse nem que sim, nem que não, que o Corinthians procura jogadores entre 20 a 30 anos ali. O Gilberto acho que já tem 31, então não sei, né? Eu acho que o Gilberto não viria para ser só mais um só. Eu não vejo ele como solução de ataque. O Dentinho, precisa ver se ele continua jogando bem, né? Porque o Dentinho encostado lá no Shakhtar, né? Hora jogava uma Copa, um campeonato com um pouco menos de expressão, não era titular. Precisa ver se ele continua jogando bola, o Dentinho, né? O Dentinho ele fez gol recentemente em cima do Real Madrid, que é quando ele voltou aí para os holofotes, né? Sim, E óbvio que ele tem um bom relacionamento com o Shakhtar, ele já foi pro time, foi emprestado várias vezes, voltou, então talvez ele conseguiria a rescisão. E na minha opinião seria um jogador sim de peso para o ataque, principalmente pelo nível do Campeonato Brasileiro, que está com jogadores extremamente veteranos conseguindo ainda desequilibrar. Você vê que na última rodada o Ricardo Oliveira fez gol pro sim, Coritiba. sim.
E até no Pro Evolution o Ricardo Oliveira já aposentou. O cara foi além do Pro Evolution, mas ele continua jogando ainda. E o Dentinho, por igual que pareça, muita gente não sabe disso, o Dentinho é o artilheiro do Timão no século. É o jogador que mais fez gols com a camisa do Corinthians. Tudo bem que ele não tem uma média de gols muito alta. Ele jogou aí 2008, 2009, 2010 e metade de 2011. Mas ele é um jogador que eu acho que acrescentaria tecnicamente muito mais que os outros, né? O Gilberto, tem toda aquela história que o Gilberto estava fechado para o Corinthians. Fechado para o Corinthians, acabou indo para o Internacional. Depois foi para o São Paulo. Aconteceu de o, o presidente que veio antes do Andrés na segunda passagem, quem que era? Era o Roberto de Mário Andrade? Bob? Não, era o Roberto de Andrade mesmo, não era? Era o Roberto de Andrade, isso. Porque Roberto de o André Andrade, saiu, isso. sim. Roberto de Andrade tentou trazer o Gilberto, aí parece que o nome foi vetado pelo Andrés por essa negociação lá de 2009 que deu errado. Aí até fizeram entrevista com ele, falaram que se ele iria jogar no Corinthians, ele disse que ele era mais um louco do bando, já fazendo propaganda aí pro nosso canal, mas mesmo assim não me desce, não acho que o Gilberto venha resolver alguma coisa e não acho que ele seja melhor, por exemplo, que o Mosquito, que é mais jovem e tem mais potencial de crescimento. O Pedro Sim, Rocha e o Lucas Mugni eu acho que não podem de jeito nenhum pisar no Corinthians. O Pedro Rocha é um jogador que ganha 1 milhão por mês, que ele foi contratado pelo Spartak Moscou e vive de empréstimo. Ele é emprestado para o Cruzeiro, é emprestado para o Flamengo e nunca joga bem, nunca faz gol. Então ele teve uma boa fase no Grêmio, foi para a Europa e agora vive de empréstimo ganhando muito para o futebol que ele joga. E o Lucas Mugni, a gente tem o prêmio Jonathan Cafu e ele é inspirado no prêmio Lucas Mugni que a torcida do Flamengo já tem há anos. Então acho que não preciso dizer mais nada, né? E o Vitor Sá é uma especulação nova de um atacante aí que foi revelado pelo Palmeiras e está no Wolfsburg, mas eu sinceramente não conheço ele, não acho que seja um jogador muito diferente da maioria que tem aqui no mercado brasileiro, Léo. sim, ainda tem, se for ver, tinha a especulação do Ginhá, que só que aí já foi vetado, porque diz que o staff dele falou que ele vem só ganhando 4 milhões. Então, assim, totalmente fora dos padrões do futebol brasileiro, né? Acho que o que ganha mais aí deve ser o time do Flamengo, que ganha 2 bilhões de reais aí, né? Deve ser o Gabriel com 1 milhão e 800. Isso. O Ginhá para ganhar 4 milhões, um jogador veterano já não compensa, né? Teria que fazer chover em Itaquera lá para compensar esses 4 milhões, e acho que nem assim. Não, e outra, né? Ele ia ter que dominar, ele ia ter que dominar ou depender de lançamentos feitos pelo Arauz. Então é Sim. Um outro que é sempre especulado também é o Alex Telles, né? Um que joga no Japão, atacante de velocidade, tá sempre toda a janela de transferência ele é especulado no Corinthians, mas o grande salário também são esses jogadores, né, que saem do país, viram estrelinhas lá fora, não conseguem se firmar e quando voltam querem ganhar mais do que ganha lá fora. E já exato. não joga mais o mesmo futebol, né? É complicado, o futebol brasileiro é complicado. Bom, Fiel, esses são jogadores que a gente acha que estão chegando no Corinthians, tanto da base quanto de empréstimo, né, que podem ser utilizados ou não, e contratações que a gente gostaria de ver e que, pelo amor de Deus, não podem acontecer, senão a gente vai ter um ano ainda pior e pós-jogos em que a gente vai estar ainda mais triste, né? Fazendo assim, naquele estilo Léo Natel, quando perde um gol na cara, a gente já começa o pós-jogo assim, se o Lucas Mugni vir pro Corinthians. Fiel, até o próximo vídeo sobre os jogadores que devem sair do timão. Valeu, Léo! Ô Wesley, até a próxima.